Hello! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje vos falo aqui, sexta-feira, em sextou por aqui e por aí também, provavelmente. 23 de janeiro, 6h38 da tarde. E vamos falar o que foi essa semana, meus caros amigos. O que vocês, amigos traders, chamam esse candle aqui? Que isso? Que candle? Eu não vou falar outras palavras, mas uau. Impossível não te ver, meu amigo. Impossível não te ver. Então para todo mundo que falava que não, porque o rally já foi e agora vai começar a cair, de fato, esse menininho aqui mostrou para que veio, porque foi praticamente da mínima até a máxima 10% de alta. Então, assim, gente, todo mundo que vê um candle assim, provavelmente as notícias que estão começando a sair é que aumentou absurdamente o fluxo de dinheiro para os mercados emergentes. Brasil é a bola da vez e não interessa as eleições, porque aqui, meu amigo, a gente tem terra rara, aqui a gente tem potencial, aqui não tem furacão, papapá, ppp. Bolsa vai bater 300 mil pontos. JP Morgan avalia aí o Ibovespa aqui até final do ano, ele vai subir mais 50%. Então, assim, vai começar essas notícias. E quando começam essas notícias, a gente que tem carteira, né, a gente fica meio desanimado, né, porque a gente não quer atrair atenção para isso. E, infelizmente, é o que vai começar a acontecer, o que já começou essa semana, né? Eu nunca vi tanta notícia do pessoal falando que é porque é o fluxo de mercados emergentes, papapá, ppp, né? Enfim, uma coisa muito interessante e importante para nós é que se você for olhar aí o índice de otimismo, sim, o sentimento do consumidor, o sentimento do mercado brasileiro já está em otimismo. E depois ainda de mais uma alta como essa, porque a gente estava em otimismo aqui, ó, fechamento de ontem. Uma alta como essa, meu amigo. E o que quer dizer isso quando a gente está falando de algo mais de médio prazo, né? Quer dizer que, primeiro, tem que ter muito cuidado com qualquer compra. E eu não tô falando compra de day trade, eu tô falando compra de ações, compra de swing, compra de position, que é para guardar em carteira. Tipo assim, não vale tanto a pena a gente estar buscando por essas compras por agora, porque o topo está cada vez mais próximo, quanto mais a euforia do mercado varejo vai chegando. Em paralelo, a gente pode sim estudar algumas opções de put para proteger a sua carteira, provavelmente, ou para você que acredita que o topo está próximo, porque quando, dizendo o nosso querido amigo Warren Buffett, compre aos sonhos dos canhões e venda na euforia de todos. É isso. Não sei se ele fala dessa parte da venda, não. Eu inventei, eu confesso. Mas é isso que ele queria dizer. Compre no medo e venda na euforia. É isso. Ponto. Então a gente vai começar a comprar algumas cositas, certo? Não quer dizer que vai cair logo na segunda-feira. Quer dizer que a gente ainda tem alguma coisa ainda para cima. Então é isso. Então a gente vai começar a montar algumas posições de put, tanto para proteger carteira, quanto também acreditando que em breve deve vir um recuo, né? Não tô falando que vai cair, despencar, mas a expectativa é dos recuos. E aí a gente vai olhando aqueles outros indicadores, quando mostra extrema euforia, né? A gente ainda não tá no máximo que a gente chegou no ano passado. Ano passado foi aqui, ó, 12 de novembro. Olha como a gente ainda conseguiu fazer uma alta. Chegando aqui, a gente tá nesse patamar. A gente tem esse limite aqui. Já vou até assinalar esse limite aqui chegando, né? Enfim, vamos ficar bem atento. Não posso ficar tentando vender, não posso ficar procurando topo, né? A opção de put é porque a gente tem o tempo a nosso favor, no caso, se a gente for comprar puts que vencem daqui a um tempo, e mais por proteção, né? Mas a gente, não dá para buscar nenhuma... Eu não tenho nada aqui, gente, não tenho nada. Ah, mas você tem essa divergência? Beleza, eu tenho divergência, mas não tem região. Então, a divergência vai simplesmente estar fazendo com que o preço recue, e aqui onde ele recuar eu vou estar querendo comprar. Fora isso eu não tenho nada para fazer. Mas beleza, bora lá falar sobre as nossas regiões e vamos ao que interessa para nós podermos operar durante a semana. Bom, venda, nada, né, meus amigos? Gostaria que essa divergência aqui de 60 minutos acontecesse para ele cair para cá e a gente comprar. Primeira região, 174,615 até 173,365, depois 173,360 até 171,750. Depois, 169,730 até 167,571. E aí você fala, nossa, Ariane, que regiões grandes.
Cara, a volatilidade estava extrema. Um candle de 5 minutos de 1.000 pontos. Então, assim, reduza a sua mão, porque o seu risco provavelmente está maior. E depois aqui, 164, 880 até 163, 250. E por último aqui, até essa linha de Bolsa, o semanal, que tá aqui já, ó. O semanal tá aqui. O diário, para cair, tem muita coisa na frente. Bem difícil. Tem que ser uma notícia para rasgar, entendeu? Mas não acho que vai acontecer, pelo menos não agora. Vamos ver na segunda-feira como é que vai estar ainda o nível de otimismo. Com certeza vai estar maior e a gente vai montando aos poucos nossas posições. E o último aqui, então, 162 até 161, 114. Indo para o índice futuro aqui direto, mínima e máxima marcada para vocês, primeira região de compra aqui em 177,700 até 176,360. Aqui, como é região de 60 minutos, eu vou estar buscando por 12 minutos com um RSI abaixo de 30, com certeza, e uma divergência pelo menos no 2 minutos, tá? Dentro dessa região, fica ligado. Eu ainda tenho aquela questão lá do RSI de 5 minutos que eu poderia estar buscando, mas foi incrível hoje, cara. Eu fiquei esperando aqui um tempão, e nem tchum, para eu poder comprar ou fazer alguma coisa, né? Para ter mais confluências. E aqui agora ele tá nessa região de 178,400. Então a gente pegaria mais ou menos esse POI aqui para tentar conciliar. Mas pode ser que na abertura isso já vá mudando. Então fique atento quando o RSI chegar aqui abaixo de 30, que é um possível fundo de 60 minutos. E vai ser a primeira vez que ele chega abaixo de 30 ou toca no 30 depois dessa alta brutal. Então a tendência é que vá segurar na região, tá? Depois dessa região a gente tem 175,630 até 174,320, 172,250 até 170,720 e depois aqui 168,970 até 167,710. Se você quer saber mais detalhes do nosso operacional, se você quer entender um pouco mais da movimentação e quer um contato maior conosco, até porque durante o pregão nós postamos todas as horas lá, todos os segundos, na nossa comunidade do WhatsApp, e é isso aqui que rola lá na nossa comunidade do WhatsApp. A gente posta nossas entradas, saídas, posta regiões atualizadas, posta também empresas, se você quer solicitar alguma análise, a gente coloca os ativos lá. O Clinton fala muito sobre fundamentos também, é bem legal. Testa aí, e se você não gostar, você tem aquele direito dos 7 dias gratuito, é R$47, gente. Isso aí é um lanche. É um Big Mac? Eu não sei como é que tá o Big Mac, mas é um lanche de hambúrguer gourmet que eu sei. Olhando aqui pro dólar em contrapartida, né? O que nós temos aqui? A gente tem uma queda infinita, né? Nunca foi de alta. Dólar cara, faz o seu caixinha para ir para Disney. É isso que nós queremos aqui, né? É isso que nós queremos aqui. Então tá, mínima e máxima cravada de novo. Esse ponto de 270 aqui, a gente tá esperando tem muito tempo. Muito tempo. Vamos ver como é que ele vai acontecer quando ele reagir ali. Eu tô com muito medo, sinceramente, muito medinho aqui, que essa acumulação que essa base aqui já seja uma acumulação. E aí, como a gente já tem o otimismo de Bovespa no nível alto, eu fico com medo dele parar aqui e subir. Vamos torcer para ele continuar caindo, vamos torcer para o Bovespa continuar subindo, porque eu queria muito ver esse toque e ver como que o preço vai reagir aqui. Isso aqui é uma região, uma linha de Bolsa mensal, é uma linha de Bolsa mensal. Então, qualquer tomada de posição dela, se a gente for olhar pelos 300 gráficos, né, mensal, semanal tem que estar com o RSI abaixo de 30, e eu precisava de pelo menos uma divergência no diário. Pode ser que eu não vou ter tempo para isso, porque o semanal aqui abaixo de 30... Ah, já chegou aqui. Mas ele precisava tocar aqui de novo. Deixa eu ver uma coisa. Ele só chegaria aqui. Ih, não, ficou feio. Aí, no caso, o que eu tenho que esperar quando não tá mais ou menos no operacional encaixado do jeito que eu gosto? Né? Eu vou ter que esperar ele, então, tocar a região, lógico. Ou então, se ele não tocar, parar aqui, eu tenho que ver ele mostrar que existe comprador aqui. E para isso, o que eu preciso? Que ele rompa isso aqui, para fazer esse movimento aqui, pá. Aí, quando ele voltar aqui, eu posso pensar em comprar. E eu tô falando de posições de médio e longo prazo, tá? Não tô falando de day trade. Day trade é muito mais fácil a gente esperar subir e vender, certo? Igual o índice, a gente quer que caia para comprar. Ponto importante, né? Se você tá pensando em dolarização de longo prazo, estamos num ponto muito bacana e persistente para que você faça isso, amiguinho, de forma semanal, 15 dias. Aí fala com o assessor, porque eu não sou assessor, eu sou CNPq.
Então é isso, né? A gente ainda pode até ver, tomara que não seja nenhuma divergência oculta, a gente ainda poderia ver justamente esse movimento aqui. Ele cai, meu histograma fica aqui, e aí ele pode fazer alguma divergência em 60 minutos dentro dessa região, e aí eu vou avaliar como é que vai estar o fluxo lá, para ver se às vezes eu consigo fazer uma entrada um pouco mais agressiva, porque o tempo gráfico é muito menor, né? Se é uma região do mensal, com certeza não para logo aqui, ela tem uma região muito grande para ser trabalhada. Inclusive, a gente pode olhar por aqui, né? Aqui. Eu posso até estar vislumbrando com todo esse POI. E aí eu tenho que pegar também a linha, né? Todo esse POI. É uma região gigantesca, mas é uma região que é de mensal. Então você pensa, se for para você pensar a longo prazo, montar algo para ter, mandar dinheiro para fora, cara, essas regiões aqui, ó, muito difícil passar aqui. Não é impossível, mas acho muito difícil. Se eu tentar ficar igual detetive e filtrar ainda o POI, né? Porque eu peguei um POI de mensal ali. Se eu tiver que filtrar o POI, eu posso até tentar filtrar ele aqui, mas eu tenho esse Fair Value Gap aqui também, né? Fica difícil. Eu vou ter que pegar tudo mesmo. Fica bem difícil. Eu tenho esse gap interessante aqui. Então foi por isso que eu marquei os dois. É esse gap aqui, hein? Vamos ficar de olho nesse gapzinho aqui. Pode sair algo interessante aqui, tá bom? Então, regiões para os meus amigos do Day Trade. Então, tem essa região aqui do gap de 270 até 231, que a gente vai estar buscando por algum sinal aí de possível reversão, alguma coisa, tá? A gente deve deixar vocês mais a par durante o dia ao longo na comunidade. Mínimas e máximas são sempre plausíveis de busca de liquidez, então estão marcadas aqui. Primeira região de venda plausível, 5321 até 5337, depois 5342 até 5351,50, depois 5367 até 5386, depois 5405 até 5424. Eu tive que dividir essas duas regiões, mas na verdade é uma só, tá? É só para tentar filtrar algo a mais para vocês. 5.429 até 5.452. Tá muito difícil porque a volatilidade está alta, então realmente os candles estão muito grandes. Nada mais delicioso do que operar uma tendência muito forte de alta, né? Toca nas regiões e já vai embora. Toca e vai embora. Primeira região do ouro aqui que nós temos, 4.892 até 4.868. Depois, 4.800... Por que eu não marquei essa região aqui? Essa região aqui, ó, também é uma região de possível... E aqui, ou seja... Pronto, desculpa. Então é isso, primeira região do ouro aqui, 4893 até 4870, depois 4834, 4835 até 4809 e depois 4784 até 4756. Se a gente for olhar para o euro dólar, ele acabou de tocar a defesa do médio do player do vendedor, que fez toda essa movimentação aqui. A gente consegue ver bem claro que ele fez a referência, a manipulação e agora é a defesa do médio do player dele. Então vamos ver como que ele vai reagir. Eu não posso ficar vendendo aqui pelo tamanho de stop, né? A gente tá falando de um tamanho de stop gigantesco, mas se em algum tempo gráfico menor a gente encontrar alguma quebra estrutura, nós poderíamos estar pensando sim em atuar numa venda. Ou então, fica de fora da venda, porque a tendência é forte, e espera cair aqui. 1,17686 primeira região, depois 1,17121 até 16,980 e depois 16,59 até 16,323. E essa região vendedora aqui vai até 205. Ponto positivo para quem está afim de vender é que o DXY, em contrapartida, acabou de tocar uma região importante do diário. Se a gente for ver esse gráfico aqui, a gente também está vendo o oposto acontecendo. No caso aqui, a gente teve a nossa referência, a nossa manipulação, quando perdeu esse fundo aqui, e agora a gente está entrando na zona de defesa do médio do player. Vamos ver se ele vai ter força para defender. Caso ele perca aqui, finalmente nós vamos ver aquele ponto que a gente fala, ó, há muito tempo para vocês. Isso aqui é uma região de mensal, que eu tô esperando há muito tempo. Então não sei se eu não acho tão ruim não segurar aqui, porque aqui, caramba, aqui tem até medo que pode acontecer aqui quando o preço chegar. Pode até anunciar uma guerra, porque é o que faria muito sentido ele tocar aqui, pegar aquele choque lá, dar um choque, né? E aí, vai ser quando o Trump vai falar assim, eu vou invadir a Groenlândia. Não tô torcendo pra guerra, tá? Eu sou contra a guerra. Mas a gente casa os gráficos e as notícias, elas funcionam para dar uma
para dar um combustível extra nas regiões que a gente já tá. Então, por exemplo, tá chegando perto ali para acontecer alguma coisa ali e o dólar dar uma explodida, porque tocou essa região que há muito tempo é esperada, pode acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas vai ser interessante de ver, viu? Vai ser interessante. De toda forma, a gente tá na região de defesa do médio player, então, assim, como o DXY funciona de forma correlação inversa com o euro-dólar, então um está em região de venda e o outro está em região de compra, é o melhor dos mundos para você tentar encontrar argumentos para ir a favor dos dois movimentos, tá? Se estopar lá, estopa aqui, e aí você compra aqui de novo quando chegar, beleza? E o S500, lindo, respeitou tudo que a gente tinha desenhado, olha só. Ele segurou, olha aí o vídeo de quarta, segurou na nossa região aqui, até mandei para a comunidade também. Não, foi quarta-feira, foi tudo, né? Segurou nessa região aqui, linda, maravilhosa, de compra, deu uma compra muito top pra galera. Foi junto do discurso do Trump, era uma região de 5 horas, a gente teve a divergência aqui perfeita de 1 hora. Olha a divergência brutal que ele deu. Pá, 1, 2, 3. A compra aqui, o stop aqui, o alvo infinito e além. Foi muito lindo. Era uma região do diário também. E aí acabou segurando aqui quando fechou o gap, né? Ele ainda veio fazer uma manipulação, consumiu a liquidez aqui, fez a defesa do médio primeiro aqui, segundo aqui, e agora ele tem muita liquidez embaixo, e a gente até poderia pensar no seguinte, bom, tem muita liquidez embaixo e tem muita liquidez em cima. Então ele pode vir capturar para poder ainda ir um pouco mais acima. Então a gente tem a primeira região aqui de possível parada do preço em 68912 até 6877. Se manipular aqui e fizer a nossa divergência, a gente vai querer comprar para poder evoluir com o preço e estourar essa liquidez para cima. Se ele passar reto, então tomara que passe reto, não nos acione e dê o stop, né? A gente tem essa segunda região, 6856 até 6829, e eu coloquei elas em amarelo, porque a melhor de todas é essa daqui. Por que eu coloquei em amarelo? Porque esses 5 horas aqui, como tá com esse MACD muito forte, ele pode estar chamando o preço para cá. Mas, Ariane, isso aqui também tá. Isso, exatamente. Então, a correção pode vir assim, ó. Pá, pá, pá. Entendeu? Então, vamos ficar ligado. Da mesma forma que eu tenho isso aqui chamando para baixo, por isso que essas regiões a mais próxima é um pouco mais delicada. Eu tenho, sim, um respaldo desse MACD falando que o topo vai ser testado ou rompido, mas eu também tenho essa contrapartida. Então, a gente tem que ver até onde vai chegar essa correção. E quando eu estou operando assim, eu gosto de ver como que o preço está corrigindo para que eu possa sempre alinhar uma estrutura de correção junto com o POI, né? Junto com um order block ou um fair value gap e ainda com a linha de boss, né? Para juntar todos os melhores gatilhos que eu tenho do mundo para tentar aumentar mais ainda o meu nível de assertividade, tá bom? Então é isso. Bitcoin eu não vou falar porque eu vou vocês ir lá no vídeo de criptos, porque eu falei aí uns 10 minutos de Bitcoin, vai lá ver, e eu falei de outras criptomoedas também, que são outras oportunidades. E é isso, quem sabe em breve eu vou estar fazendo um vídeo de Forex aqui para vocês. O que vocês acham? Comenta aqui se vocês gostarem de ver, tá bom? Beijo para vocês, até mais.